Bom, gente, essa aula vai ser de novo um vídeo, tá? Que eu vou tentar explicar. É uma aula muito simples sobre modelos de predição, overfitting e underfitting. Os conceitos são simples, tá? Mas tem que prestar um pouquinho atenção porque a gente acaba se perdendo. Então, o que eu vou falar? Modelos de predição, alguns conceitos, função de custo, função de gradiente descendente. Vou apresentar um algoritmo. Depois eu vou falar mais sobre o overfitting, underfitting, well-fitted model, que é modelo ajustado, e vou terminar com um exemplo, tá? Uma coisa que eu acho que é importante, tá? Eu coloquei muitos exemplos resolvidos e uma lista de exercícios baseada nesses exemplos. Isto é, vocês vão ter que basicamente fazer os mesmos exemplos que eu fiz, mudando alguns dados e respondendo algumas perguntas, tá? Mas eu acho que é importante para compreender direitinho tudo isso aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala em modelo de predição, a gente vai começar com uma regressão linear univariável, tá? Com uma variável só, ou monovariável, como muitos dizem, tá? Mas isso aplica-se a todas as regressões, polinomiais, inclusive as regressões que a gente vai ver posteriormente, tá? Uma, então, o que é uma regressão linear univariável? Tem uma variável só. Então, você pode fazer um algoritmo de predição supervisionada, como a gente falou antes, que você vai considerar uma variável de predição x, cujo objetivo é encontrar uma função de predição h de x. Essa função será uma linha reta, como eu já estou falando, que eu tento fazer linear, que é o mais fácil, que se aproxima o mais possível dos dados de treinamento, que são os teus xy. Então, a gente analisa essa figura aqui, a gente vê que a nuvem vermelha é a linha reta de aproximação dos pontos azuis. E a gente percebe claramente que tem uma redução na distância entre os pontos e as retas. E meus parâmetros de predição vai ser θ0 e θ1, que vão definir a equação da linha reta que está em vermelho. E essa linha reta significa a minimização do erro máximo global. Esse é o termo que se usa. Então, um exemplo prático, uma regressão, por exemplo, se eu quero prever o crescimento de uma planta, isto é, em termos de altura, com a base no teor de umidade do solo, eu tenho essas observações, a altura da planta com teor de umidade do solo, que ela vai sempre crescer, obviamente, né? E eu posso aproximar isso por um modelo de regressão linear univariável. Poderia pensar um polinomial? Até posso, porque eu vou lembrar que um polinômio de grau 1 é uma reta. E escolher um grau de otimização em função da regressão. Não, mas não existe uma regra direta para realizar uma otimização, e vai depender de cada caso. Quanto à função de predição, o h de x, ela vai ser dada por dois coeficientes, como eu falei anteriormente, θ0 e θ1, que vai ser a equação da linha reta, e θ0 e θ1 são chamados parâmetros de predição. E o que significa o valor da predição? Tentar ajustar ou imitar o melhor possível os dados de aprendizagem, ou seja, um h de x de i ideal é próximo do y de i. Então, o que significa ajustar um modelo? Encontrar uma relação otimizada entre as entradas, que são os features, x, né? E as saídas associadas com os rótulos e etiquetas, também chamados. E encontrar o parótimo de θ0 e θ1 e h de x o mais próximo possível de y, o valor da predição para todos os parâmetros x e y, onde x e y é chamado de conjunto de dados de treinamento. Então aqui está um resumo de toda aquela nomenclatura que a gente vem falando durante o curso. Outra definição é o erro unitário, que é a diferença entre o valor observado e o valor da predição, h de x, ou seja, uma diferença quadrática. E isso vai te gerar a função de custo e o algoritmo gradiente descendente. O que significa a função de custo? É o erro unitário observado entre o quê? Entre o valor observado e o valor de predição, h de x. É um erro quadrático. A gente se baseia sempre no mínimo quadrático, tá? Então, minimização global dos erros unitários que a gente fala. Que vai dar essa expressão, se a gente fazer a somatória de todos, que isso vai te dar um qualificador da função de custo, onde m é o tamanho dos dados de treinamento que a gente falou antes. Então, eu vou ter uma função de custo que vai ser definida como j, de θ0 e θ1, que é 1 sobre 2m,
com essa diferença aqui ao quadrático, né? Onde h de x vai ser a equação de predição e o jθ vai ser dado por essa expressão. A função de custo, então, tem uma noção de uma função de erro para uma regressão linear univariável. Para as outras também, tá? Então vamos lá, continuemos. Quando a gente plota essa função de custo, eu vou pedir para vocês fazerem isso. O que significa? A função de custo contra as duas variáveis da tua regressão, θ0, θ1 e θ0 e θ1. Então eu vou ver uma figura gráfica que se aproxima ao que? Uma concha, ou seja, uma função convexa. E aqui a gente pode ver a convexidade da função, diz o que? A existência de um mínimo, único mínimo global, que seria esse ponto lá. Então os valores de θ0 e θ1 é o mínimo global de j de θ0 e θ1. Então quando a gente pede para vocês otimizarem a função de custo, é achar esse mínimo global. Continuemos. O algoritmo do gradiente descendente. O que significa, gente? Significa pegar a função de custo e fazer o quê? Fazer os modelos de predição de tal forma encontrar os melhores parâmetros θ0 e θ1, ou seja, minimizar, que significa encontrar o valor mínimo da função de custo. A minimização da função de custo chama-se algoritmo do gradiente descendente. O conceito é bem intuitivo, eu até coloquei aqui. Imagine que estamos numa colina e desejamos descer. A cada nova etapa, em analogia a cada iteração do nosso algoritmo, a gente vai olhar ao redor e encontrar a melhor inclinação para descer a colina. Depois de encontrar a melhor inclinação, o que a gente faz? Damos um passo à frente de um valor alfa. Então, o alfa é a minha inclinação. O algoritmo é simples, né? Eu vou inicializar θ0, θ1 e repetir a convergência através do algoritmo, que eu estou fazendo aqui. E retornar θ0, θ1. Lembrar que todo momento eu estou atualizando o valor de alfa. Bom, a função de custo, erro, no algoritmo gradiente descendente, é esse termo que a gente falou, e a todo momento ele vai fazer o que? Ele vai atualizar esse valor do alfa com jθ. O alfa é chamado de taxa de aprendizagem, ou learning rate, que fixa o tamanho de cada etapa, de cada iteração do gradiente de descida. O termo 2, esse gradiente aqui, se corresponde à derivada parcial para cada um dos termos θ0 e θ1. Então eu calculo matemática. Eu estou fazendo matemática mesmo, mas isso aqui já é uma função pronta no Python, tá? Mas matematicamente você faz as derivadas parciais em relação a θ0 e θ1, vai achar essas expressões, e a cada iteração você vai avançar encontrando um novo par de θ0 e θ1. E então, logicamente, a cada iteração o custo do erro globalmente diminuirá. Seria que é análogo a vocês pegar essa figura aqui, a todo momento você vai descendo e chegando no valor mínimo. Então vamos lá. Quando eu calculo a função de modelo de predição de uma figura mais complexa, eu vou achar uma curva de valor mínimo, tá? Isso que te dá o teu algoritmo. Então é o equivalente a você achar essa faixa aqui que está sempre os valores mínimos, tá? Bom, na descrição das etapas do algoritmo em Python, eu já falei, mas é que você carrega os dados de treinamento em Python já, cálculo das derivadas parciais, certo? Atualização dos valores de θ0 e θ1 a todo momento, sendo que a cada iteração o algoritmo avançará de um passo e encontrará um novo par θ0 e θ1, reduzindo a cada iteração o custo total do erro da função j de θ1, que é a função de custo. Isso pode ser verificado observando para os valores j θ1 evoluem durante as iterações. Logicamente, eu vou pedir para vocês, na hora de implementar esse algoritmo, vocês verificar isso através de uma visualização gráfica, né? E a partir disso, eu vou fazer configuração e implementação do algoritmo do gradiente descendente. Então, isso que eu falei para vocês, a função de custo tende a cair até que chega num valor que fique estável. Então, significa o quê? A partir desse ponto, eu cheguei no meu valor mínimo da função de custo. Tá certo? Bom,
podemos observar algumas coisas importantes. Podemos observar que após um certo número de iterações, o gradiente se estabiliza. Assim como o erro global do custo, sua estabilização indica a convergência do algoritmo, que está aqui. O algoritmo de gradiente descendente é obrigatório no aprendizado de máquina. Tá? E nesse exemplo foi implementada uma regressão linear univariável, mas como eu falei anteriormente, essa mesma lógica você pode aplicar a outros modelos de machine learning. Em particular, a regressão logística, que a gente vai falar na próxima aula, polinomial e SVM, Sistema de Estruturas Variáveis. Tá? Geralmente, não vamos implementar esse pacote porque já existem as bibliotecas Python e Machine Learning. Eu fiz um exemplo para vocês implementando o pacote e o outro implementando direto uma biblioteca do Skylern. Somente para vocês comparar, tá? O implementando o pacote é isso aqui que a gente fez, né? Implementou essas funções aqui. E depois em Skylern já tem direto isso aí que eu passei para vocês também. Bom, o próximo ponto que eu acho que é importante, o que eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou interromper e daqui a pouco eu falo só sobre overfit e underfit e ajuste de modelo.